qual a relação entre um parto normal e uma prótese de quadril minimamente invasiva. Mais especificamente, qual a relação entre o parto da minha segunda filha e uma prótese de quadril minimamente invasiva? O que tem a ver? Será que o Inácio pirou? Agora vai falar de obstetrícia aqui no canal? Assiste o vídeo todo que eu te garanto que você vai entender. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, e eu me dedico há quase 15 anos a estudar as maiores inovações e as técnicas menos invasivas na medicina do quadril e joelho. Claro, levando isso para a minha prática clínica, para os meus pacientes e, obviamente, trazendo para vocês aqui nesse canal as novidades a respeito destes temas para que vocês mantenham sempre um nível de conhecimento muito alto em tudo que for relacionado à saúde articular e ao quadril e joelho. Bom, e eu já começo dizendo, então, tranquilizando vocês que acompanham aqui o canal, que eu não fiquei doido, tá? Até tenho algum certo grau de loucura, mas eu não pirei mais não, tá? Eu não resolvi falar de obstetrícia nem de ginecologia aqui. E eu vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo, se vocês acompanharem tudo direitinho até o final, além de dicas bem importantes e coisas bem relevantes para a vida de vocês e para a saúde articular, eu vou mostrar que tem tudo a ver, tá? E que eu não fiquei doido. Vocês vão entender a relação entre um parto normal, ou tipos de parto, na verdade, e uma prótese de quadril minimamente invasiva. E mais, vão ver que dá para extrapolar essas informações que eu vou dar aqui para outras situações diversas da medicina, porque a gente vai falar sobre muito mais do que o parto em si ou a prótese em si. A gente vai falar sobre a situação de estar como paciente. E aí eu já aproveito para contar para vocês aqui a introdução desse vídeo, o que me motivou a fazer esse vídeo, como eu sempre gosto de falar para vocês logo no início do vídeo. Eu sempre acho que os porquês interessam muito, as pessoas têm que se questionar, mas por quê? Qual a justificativa do acontecimento das coisas? Esse, diferentemente da imensa maioria dos vídeos aqui, não surgiu de dúvidas de pacientes, não. Foi dos meus insights mesmo ao longo do último final de semana. E isso eu tô falando porque no dia que eu estou gravando esse vídeo, apenas 4 dias atrás nasceu a minha segunda filha, tá? Então, acabou de nascer. Tá desse tamanhozinho, cisquinho de gente. No pós-parto, no primeiro dia que a gente ficou no hospital, vários insights vieram na minha cabeça e eu fiquei refletindo e aí surgiu a ideia desse vídeo. Por quê? Olha só, eu sou uma pessoa, só pra vocês me conhecerem, quem não me conhece tanto, que o tempo inteiro da minha vida, em todas as situações, eu sou muito observador. Então eu estou sempre observando, olhando, porque eu gosto de aprender as coisas mais diversas. Eu fico querendo aprender e a cada dessas coisas que eu vou observando, eu vou fazendo isso que eu falei para vocês no início do vídeo. Eu vou perguntando os porquês. Então as observações que eu faço na minha vida me trazem muitas reflexões. Algumas úteis, algumas nem tanto. Mas o tempo inteiro eu estou observando, buscando aprender, refletindo, para tentar trazer isso para minha vida, o que for bom, claro, e me tornar uma pessoa melhor. De modo geral, na vida. Mas profissionalmente não poderia ser diferente. E muitos desses insights que eu tenho no dia a dia mesmo, às vezes dirigindo, muitas vezes, eu tento trazer para minha carreira e reverter isso, obviamente, para os meus pacientes, que é o objetivo final. Eu tento me esforçar e fazer o exercício constante de me colocar no lugar do outro. E no caso da relação médico-paciente, eu agradeço muito a esse exercício constante que eu faço, porque isso me permite sempre trazer coisas e melhorias para os meus pacientes, mas nada, mesmo eu me esforçando bastante, eu vou dizer para vocês que nada substitui a experiência real, a experiência de realmente você estar como paciente ou como acompanhante de um paciente, que foi o caso do parto da minha filha nesse final de semana agora. Então a minha mulher era a paciente, mas eu estava ali como acompanhante e vivenciando tudo aquilo. E aí, vale a pena eu fazer um adendo técnico aqui, eu dar mais algumas informações, mais alguns detalhes para vocês entenderem as reflexões que eu vou fazer logo a seguir. Que é, essa minha segunda filha, a caçula que nasceu agora há pouco, ela nasceu de parto normal, ou parto vaginal, tá? E foi, graças a Deus, e a nossa médica obstetra, eu faço aqui o agradecimento mais uma vez a ela, a doutora Cilândia Amaral, que é uma super obstetra aqui de Brasília. Muito obrigado, doutora Cilândia. O parto fluiu super bem e foi super tranquilo. Não só o pré-parto, todo o acompanhamento, mas o parto em si e o pós-parto, que é sobre o que a gente vai conversar daqui a pouco. E vale também a informação de que a minha filha mais velha, que está quase 4 anos, o parto dela foi um parto cesáreo, tá? Então ela foi necessário fazer uma cesariana, também com essa magnífica doutora, só que depois de um trabalho de parto longo e por uma situação, uma necessidade médica, a gente precisou fazer uma cesariana. Isso é importante para vocês entenderem que, claro, eu como acompanhante, mas também a minha esposa como paciente, vivenciou na pele isso e eu pude observar bem a diferença que é um parto cesariano de um parto normal, em todos os aspectos que vocês vão imaginar. E eu já vou começar a falar de articulações e falar da prótese do quadril. Mas vocês precisavam entender que como eu vivenciei essas duas situações bem distintas, um parto cesáreo e um parto normal, isso me fez, no dia seguinte ao parto da minha caçula,
fazer essas reflexões todas que eu vou fazer para vocês agora, correlacionando com a técnica minimamente invasiva para a prótese do quadril, especialmente a técnica que eu mais utilizo, que vocês mais vão falar, que é o acesso anterior direto, o acesso anterior eficiente pela linha do biquíni, cirurgia que não corta nenhum tendão e nenhum músculo. E quais foram essas reflexões? Bom, a primeira, e que é a mais fácil de entender, que é uma reflexão sobre a técnica em si, é muito fácil de correlacionar com a prótese de quadril minimamente invasiva, que é o seguinte: a diferença que é para o bem-estar do paciente você ter ou não ter cortes nos tecidos musculares. Por quê? O que é um parto cesariano? O parto cesariano é um parto em que você precisa cortar, você precisa incisar e abrir o útero, que é um músculo. É necessário fazer isso muitas vezes, mas é completamente diferente. E todo mundo que já teve em casa a experiência com a esposa, com um parente, com uma amiga, ou se você realmente teve em si mesmo, você sabe, é muito diferente o pós-operatório ou o pós-procedimento e o trans também, tá? De um parto vaginal, um parto normal ou um parto cesariano. É impressionante. O pós-procedimento do parto vaginal, parece que a mulher não teve o parto, de tão bem que ela tá. Na cesariana já é bem mais difícil a recuperação, mais lenta, mais sofrida, vamos dizer assim. A mulher está feliz porque está com seu filho ali, mas é dolorido, sangramento, analgesia, tempo de internação, uma série de coisas. E você veja a diferença que faz simplesmente cortar um músculo para retirar e o outro não tem cortes nenhum. Assim como eu tanto friso para vocês, que é uma das grandes vantagens do acesso anterior eficiente. Uma das principais vantagens, e várias vantagens decorrem desta vantagem, que é a de não cortar absolutamente nenhum tendão ou nenhum músculo. Então, é claro que vai ser diferente das outras técnicas para prótese de quadril, que desinserem tendões e algumas até cortam um dos principais músculos da pelve. E é isso que os trabalhos evidenciam, que a recuperação precoce nas primeiras 6 semanas após a prótese de quadril é muito superior e acelerada com o acesso anterior eficiente, que não corta tendões e músculos, do que com as outras técnicas. Isso é quase que um consenso, a maioria dos trabalhos identifica isso. A mesma coisa que a gente observa quando a gente compara cortar o útero para uma cesariana ou não, nascer sem cortes pelo parto vaginal. Então essa é a primeira correlação direta que você vê e que são muito próximos, não são tão distantes assim os procedimentos então. Cortar ou não cortar músculos, tecidos sadios. A segunda também é uma analogia referente à anatomia, que é o quão melhor é o resultado quando você segue um trajeto natural, o caminho que a natureza criou para que aquilo aconteça. Então, o parto vaginal, o parto normal, nada mais é do que isso. Então, a via natural de parto é o vaginal. Claro, em algumas situações é necessário o parto cesáreo, mas isso não foi criado pela natureza, isso foi criado pelo homem para salvar algumas crianças e muitas vezes até a mãe em situações de perigo. Mas quando flui de acordo com o que a natureza pensou para o organismo, é muito melhor o resultado. Tá? Em termos de recuperação, de tranquilidade, de conforto e até mesmo, na maioria dos casos, de segurança. A mesma coisa para a prótese de quadril. O trajeto natural, mais anatômico, para se chegar ao quadril de maneira mais fácil é pela frente. Todas as injeções que a gente faz dentro do quadril, todas as vezes que vai se drenar cirurgicamente líquidos de dentro do quadril, nas crianças é necessário fazer isso, todo mundo vai pela frente. Mesmo os cirurgiões que operam prótese por acessos laterais, acessos posterolaterais, quando eles têm que fazer uma infiltração no quadril, dentro da articulação do quadril, ou drenar líquidos, uma artrite séptica, uma infecção do quadril de uma criança, todos eles, eu aposto você perguntar, todas as vezes eles fizeram isso pela frente do quadril, porque esse é o caminho anatomicamente mais natural, mais fácil e mais curto de se chegar ao quadril. Então foi daí que a gente começou a estudar e concluiu que também talvez seja uma grande vantagem colocar a prótese por esse trajeto natural. Não foi surpresa quando os trabalhos começaram a mostrar que sim, a recuperação, quando a gente utiliza esse caminho natural, também tende a ser mais favorável para a prótese do quadril colocada pela frente do quadril. Mais uma analogia de que quando nós seguimos a anatomia, o caminho mais natural que existe no organismo, a tendência é dos resultados funcionais serem melhores. Mais uma analogia que aproxima muito um parto natural de uma prótese feita pelo acesso anterior, naturalmente o trajeto mais curto para o quadril. A terceira analogia ou característica que a gente pode correlacionar é decorrente dessas duas primeiras que eu falei, de não se cortar
músculos ou tendões e seguir o trajeto anatômico mais natural, que é a recuperação em si. Então, é gritante a diferença da recuperação e o conforto, o estado que a mulher fica após um parto normal, vaginal, ou uma cesárea, que é muito mais lenta, muito mais sofrido e doloroso. E aí a gente deriva algo muito relevante, que é o tempo de internação. Isso é um clássico. Toda mulher sabe, e os maridos, os pais, também os filhos das mulheres sabem que a internação de um parto natural, de uma mulher que teve parto normal, vaginal, é muito mais curta, sempre foi, historicamente, do que de quem teve um parto cesariano. Assim como nós vemos nas próteses feitas por técnica minimamente invasiva. São internações muito aceleradas. Muitas vezes você opera o paciente de manhã e pode dar alta à noite para ele. O paciente não chega nem a dormir no hospital. A imensa maioria dos pacientes não vira mais de 24 horas, dorme uma noite, no outro dia vai para casa. Ah, Inácio, mas isso é importante? Demais! E vou dizer que essa foi a reflexão que me motivou a fazer o vídeo, porque eu estava com a minha esposa bem no hospital, a minha filha, graças a Deus, muito bem, e agoniado, porque eu queria ir embora para casa, porque estava todo mundo bem. E nesse momento eu comecei a pensar, nossa, como é importante a gente voltar para nossa casa o quanto antes. Não é assim, ficar dentro de hospital a gente fica quando é necessário. Quando não é, vamos embora logo, porque a gente tem uma vida para curtir, a gente tem a família em casa esperando a gente, a minha outra filha estava esperando a gente, ansiosa, tá? Então, tempo dentro de hospital é algo muito relevante. E eu bato muito nessa tecla, e as técnicas minimamente invasivas para prótese de quadril permitiram que a gente desse alta com muito mais precocidade. Claro que mantendo a segurança. Mas hoje, praticamente 95% dos pacientes vão de alta com menos de 24 horas, a não ser que seja um paciente que requeira uma internação em UTI, um paciente mais idoso, com condições peculiares clínicas. Mas o paciente rígido, sadio, vai para casa no dia seguinte ou às vezes no mesmo dia. Isso é muito importante, gente. É desconfortável ficar dentro de hospital, a gente sabe disso. Se for necessário, a gente fica. Mas, se a gente pode ir embora, e se tem técnicas que nos permitem isso, por que não fazê-las? Essa é uma terceira reflexão aí, que é decorrente das duas primeiras, que é a velocidade, a rapidez do tempo de internação quando você faz técnicas menos invasivas, quando você não corta tendões e músculos, e o conforto geral desse pós-operatório ou pós-parto. E as outras correlações são coisas mais filosóficas, então eu vou falar mais rapidinho, não tem por que a gente demorar muito tempo aqui, mas são a respeito de realmente, aí mais de uma relação médico-paciente, e mais uma vez eu saúdo aqui a nossa médica, que é a importância de se valorizar o desejo do paciente. Claro que tendo isso associado à competência técnica do profissional de entregar aquele desejo do paciente quando é possível, obviamente, com a máxima segurança. E isso a gente vivenciou muito, como eu falei para vocês, o primeiro parto havia sido cesariana, esse segundo parto existia algumas coisas que pudessem interferir e atrapalhar, vamos dizer assim, um parto normal, mas esse era um desejo muito marcante da minha esposa, meu também, tinha essa preferência, e a médica fez de tudo para atender a isso, e com a exímia competência, ela atendeu. E, da parte da minha esposa, especialmente da minha, uma assunção de riscos, vamos dizer, ou de uma posição de enfrentamento de, olha, desde que não comprometa a segurança, nós queremos sim que seja tentado. E essa relação de franqueza é muito importante. E eu estou dizendo isso porque muitos pacientes com situações complexas articulares do quadril, sequela de doenças da infância, como displasia do quadril, epifisiólise, doença de Leg-Calvé-Pertz, pacientes com sequelas de trauma, pacientes com necroses que geraram, necrose da cabeça femoral que gerou grandes encurtamentos, ou seja, casos mais complexos mesmo, desejam também fazer técnicas minimamente invasivas. E isso é possível sim, desde que haja essa franqueza que eu estou falando para vocês, que nós tivemos com a nossa médica. Ó, dá para tentar? Dá. Vamos tentar? Vamos. As condições são essas. Pode acontecer isso, pode acontecer isso. Você está de acordo? E em conjunto, equipe médica e pacientes e familiares optam por seguir sempre em busca de atender o desejo do paciente e entregar os melhores resultados da maneira menos invasiva possível. Esse tem que ser o foco. Ficou muito marcado para mim, porque a nossa médica é uma médica que tem uma relação de franqueza, teve conosco e tem, muito parecida com a que eu busco ter com meus pacientes, e inclusive me espelho nela, porque ela foi minha professora, inclusive, na época de faculdade. Tá? Então, essa franqueza e clareza é importante, e é importante que os pacientes entendam que muitas vezes, eu ia dizer quase sempre, mas muitas vezes a gente consegue, mesmo em casos complexos, fazer as técnicas minimamente invasivas, desde que haja franqueza, clareza na relação e na transparência nas informações que o médico tem que passar para vocês, planejamento
e experiência com a técnica. Obviamente, quanto mais experiência se tem com determinada técnica, maior o leque de indicações que você consegue dar para ela. Você consegue ampliar os casos e a complexidade dos casos que você consegue resolver com aquela técnica. Isso é bem óbvio, não vou chover no molhado aqui. Então vocês vejam a quantidade de semelhanças que podem existir entre parto e prótese do quadril. Olha só aí, eu acho que eu pude mostrar para vocês que várias correlações podem ser feitas entre essa parto normal barra parto cesariano, cirurgia, prótese de quadril minimamente invasiva, especialmente acesso anterior eficiente sem cortar nenhum tendão e nenhum músculo, barra acessos um pouco mais agressivos, todas as consequências dessas diferenças e correlações entre os dois. Acho que deu para me entender, não tô tão maluco assim, né? Tem muita coisa semelhante. Para encerrar o vídeo agora, não tem a ver diretamente com a temática, mas eu acho que vale a pena eu dar esse bônus para vocês, vamos dizer assim, porque é uma dúvida muito frequente de muitas mulheres que pensam em engravidar, que planejam isso, pessoas jovens com artrose muito avançada e às vezes mulheres que já tiveram seus filhos, mas que têm que frequentar ginecologista e vão fazer às vezes procedimentos estéticos, tem muita coisa nesse sentido, a respeito de ficar na posição ginecológica, seja para o parto ou para qualquer outro procedimento, e ter prótese de quadril. Então muita gente, eu já tive pacientes que eu recebi com essa queixa, vamos dizer assim, Inácio, eu ia fazer a cirurgia com tal médico, só que eu não quis porque eu desejo muito ter um filho com parto normal, e se eu fizesse a prótese, ele me disse que eu teria que fazer uma cesariana porque eu não poderia ficar na posição ginecológica. Para lá. Então eu quero deixar esse recado final para vocês, que é uma prótese bem colocada, bem escolhida, bem posicionada, que deixou os quadris com as relações mecânicas, a tensão muscular ideal, ela não tem um risco de luxação tão grande quando a mulher é colocada na posição ginecológica. Mais ainda, se eu estiver falando de um acesso anterior. Se eu coloquei a prótese pela frente, todos os tecidos posteriores foram poupados, não sofreram qualquer lesão. Logo, o risco de luxação posterior, que é a preocupação dos médicos quando vai colocar na posição ginecológica, é ínfimo, é muito pequeno. Especialmente se o parto ou a necessidade da posição ginecológica for muito tempo depois da cirurgia de prótese, mais de um ano depois da cirurgia de prótese. A chance de ter uma luxação no momento desse é muito pequena. Então, você pode sim, se for necessário, se você é uma mulher muito jovem que precisa de uma prótese de quadril e planeja ter filhos e sabe que vai ter que ficar na posição ginecológica muitas vezes ao longo da vida para exames e procedimentos, fique tranquila, você vai poder ficar e não precisará ser trocada ou você abrir mão do seu sonho de ter um parto ou tentar ter um parto normal, vaginal, por ter prótese de quadril. Especialmente se ela for feita pelos acessos anteriores, onde se coloca a prótese pela frente, não se lesionam os tecidos posteriores, logo não tem problema em agachar, em cruzar as pernas, em ficar na posição ginecológica. Certo? Queria deixar esse recado final, porque muitas pacientes chegam às vezes com essas dúvidas. Será que eu vou poder ter parto normal mesmo com prótese, Inácio? Tá aí mais uma vantagem do acesso anterior, que não é exclusiva dele, vejam o que eu falei antes, uma prótese bem posicionada, bem escolhida, bem colocada, que replica a anatomia natural da paciente, mesmo por outros acessos, pode permitir sim a posição ginecológica, mas pelo acesso anterior é uma segurança adicional. Espero então que eu tenha mostrado para vocês que existe sim uma correlação entre parto e prótese de quadril, que tenha ficado claro, tenha destacado, e fico feliz não só de ter dado uma informação que pode ser útil para muita gente, especialmente para as mulheres, obviamente, mas não somente para elas, tá? Nós, maridos, estamos envolvidos nisso, maridos, filhos e pais estamos envolvidos nisso. Mais do que isso, fico feliz de ter compartilhado um momento que para mim foi tão feliz da minha vida, que é o nascimento das minhas duas filhas aí, talvez o momento mais feliz da minha vida, e recente agora da segunda. Então, bom ter compartilhado disso com vocês. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível que você puder. Se quiser saber mais a meu respeito, bater um papo comigo, acompanhar mais o dia a dia, me segue na rede social, no Instagram, dr.inaccioventura, informações escritas no meu site, inaccioventura.com.br. Se quiser saber coisas práticas, como consulta, como falar comigo, é só colocar o meu nome, Inácio Ventura, na internet, que vai aparecer. Tem um QR Code que ficou aqui o tempo inteiro na tela. Faz um print dele, meu cartão digital está aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.